Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo, eu vou ajudar vocês com a atividade 3. Lembrando que na sala de aula eu pedi para vocês fazerem apenas a atividade 4 e eu fiquei devendo esse vídeo que eu falei que eu ia fazer aqui perto do feriado, né? O feriado foi ontem, então eu estou fazendo na sexta-feira. Vamos lá. Então, como que você vai fazer? Você tem que escrever um programa em C que imprima na tela números que vão de 1 até 10. Tá? É um programinha bem simplesinho, tá bom? E tá aqui, ó. Eu vou procurar na internet um compilador online. Então, para ficar mais fácil para você buscar, procure por C online. C é a linguagem que o Arduino vai entender. Então, você vai clicar, vai digitar ali no seu buscador preferido, C online. Eu vou utilizar este daqui, ó. Chama Online GBD. Tá? Você pode utilizar outros compiladores, tem muitos, eu vou usar esse daqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou apenas esconder isso daqui, mudar o tema para Light, só para ficar mais fácil para vocês visualizar, porque eu acredito que fica melhor. E vou tentar dar um zoom aqui. Eu vou apresentar o básico da linguagem, tá? Quando você cria um programa, você está escrevendo esse programa numa linguagem que o ser humano entende, tá? E esta linguagem, ela não é a mesma linguagem que a máquina vai entender. Então, o que que é esse compile, né, esse compilador? É um programa de computador que converte o que você está escrevendo em zeros e uns para o computador entender, tá? Então, vamos começar aqui a entender algumas coisinhas de como programar. Lá no Arduino, você deve se lembrar que nós criamos, eu vou apagar essa parte, não vou apagar essa parte não, eu vou escrever algumas coisas que você não precisa copiar, tá? E nós criamos, por exemplo, né, sempre quando você vai programar no Arduino, tem aquele void, loop, né, e o void setup. Lembra disso? Setup. No setup é onde você vai configurar pinos de entrada e saída, pinos de entradas e saída, né, como que vai ser a comunicação do Arduino com o PC, várias configurações. Setup seria a configuração. E no void loop é aquilo que o Arduino vai executar sem parar. Ele só vai parar quando você mandar ele parar. Beleza? Bom, só que para a gente treinar a linguagem de programação em si, como você não tem o Arduino, como abrir o Tinkercad, às vezes eventualmente demora um pouquinho, a gente vai treinar só um pouquinho aqui num compilador online, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, eu vou fazer isso aqui também, porque você consegue utilizar com facilidade no seu celular. Aí você não precisa utilizar um computador, né, um desktop para isso. Beleza. Então, vamos apagar isso aqui, porque isso aqui é o que serve para o Arduino. Repare que eu não apaguei o código que já estava aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse código que já estava presente. Repare que também tem algo muito parecido, ó, esse intmain, tá? Eu vou até mudar esse colchete aqui para cima. Não faz a menor diferença, tá? Onde o colchete está. Vamos tentar entender como que funciona. Em linguagens de programação, assim como na matemática, você vai utilizar parênteses, chaves, colchetes, né? Até eu falei errado, né? Isso aqui é uma chaves. Para indicar o que está dentro do quê? Toda função, tá? Eu vou falar melhor o que é uma função. Tem que ter um parênteses, tá? E tem que ter abre-chave, fecha-chave. Então, vamos pensar lá na matemática. Você já deve ter visto funções, né? Y de x igual a 2 vezes x mais 3, por exemplo. Né? Só um exemplo aqui. Vamos tentar entender o que é função na computação, que é mais do que só soma números, a partir desse exemplo. O x é o que você vai utilizar para fazer conta lá na matemática, certo? Então tá. Então isso aqui a gente chama de argumento de uma função. Em computação, é exatamente aqui que vai ser declarado os argumentos. Se eu fosse trabalhar com um x, eu teria que fazer alguma coisa e dar um jeito de colocar o x aqui dentro, tá? Só que tem alguns detalhezinhos que a gente vai ver mais para frente. E o que está dentro das chaves é o que essa função faz, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o
é apenas a forma que a gente vai expressar isso que é um pouco diferente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar tentando entender isso daqui, ó. O que é uma função, tá? Então, essa partezinha aqui de baixo. Para você criar uma função Arduino, para você utilizar uma função do Arduino, a gente sempre tem que colocar o quê? Né? Um tipo, umas palavrinhas no começo dela. A gente vai ver quais são elas e por quê. Uma delas chama-se void, a outra chama int, a outra chama float, tá? O que você precisa saber por enquanto é que lá no Arduino a gente começa sempre com void. Void loop, void setup. Aqui, na linguagem de programação, C, nesse compilador online, a gente vai começar com um int, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Estou criando uma função principal, bem parecida com o Arduino, que vai fazer o que tiver entre essas duas chaves aqui, tá bom? Bom, vamos executar para ver o que esse programa faz. Quando eu executar, ele vai escrever aqui embaixo, Hello World, que é o que está aqui dentro. Só isso? Só isso, tá? Bom, tá bom. Então, vamos lá. E para que serve todo esse resto aqui, ó? Tudo aquilo que tiver aqui dentro vai ser comentário. Eu vou até apagar isso aqui para a gente entender melhor o que é um comentário. Tá? Então, apaguei, você vai ver que não mudou nada. Ah, ele executa e dá exatamente a mesma resposta. Então, em linguagem C, a gente consegue colocar comentários de duas maneiras. A gente pode pôr barra, barra, e tudo que tiver do lado direito, né? Estou escrevendo aqui. Tudo que tiver do lado direito desse barra, barra, o computador vai ignorar. Então, por que a gente chama isso de comentário? Porque isso aqui serve para você comentar uma parte do código, caso você precise revisitar, você precise entender o que estava sendo feito naquele pedaço do código, tá? Então, quando eu executar, vai mudar alguma coisa? Absolutamente nada. Bem? Ah, então tá. Aquilo que estava lá em cima era comentário também? Era. Existe uma outra maneira de fazer um comentário. Se eu pressionar a tecla Enter e continuar escrevendo, estou escrevendo aqui, agora escrevo aqui. Se eu tentar executar, vai dar erro. Por quê? Inclusive ele fala, não esse tipo name, que tipo nome, agora é desconhecido. Então, deu um erro ali. Aí ele aponta onde está o erro. Você fala, mas está tudo errado, por que ele apontou só o agora? Porque ele vai ler esse código linha por linha, caractere por caractere, né? Cada letrinha aqui a gente chama de caractere. E aí, na hora que chegar no A, do agora, ele já vai ver que tem um erro. Aí ele já retorna aqui embaixo dizendo, não, não deu certo, tá? Beleza. Então, o que eu faço? Se eu quiser comentar em mais de uma linha, a gente faz assim, ó. Vou deixar o comentário de cima. A gente coloca um barra, asterisco, e depois asterisco barra, tá? Aqui representa o começo, aqui representa o fim do comentário. Então, agora eu consigo fazer comentários em mais de uma linha. Entendi. Entendi. Tá? Bom, para que serve isso? Né? Imagina, por exemplo, que você vai comentar o seu código, você vai fazer lá o robozinho andar, em alguns pedaços você vai fazer comentários bem curtos. Aqui o robozinho vai para frente, aqui ele para, aqui ele volta, aqui ele faz não sei o quê. E se você precisa descrever mais coisas? Você precisa, sei lá, dizer em qual fio você tem que conectar determinado pino de um sensor, alguma coisa assim, eventualmente você vai precisar de mais de uma linha. Então, comentários assim serve para você não precisar ficar colocando barra barra uma em cada linha, tá? Se eu executar agora, ele vai funcionar normalmente. Bom, então vamos lá. O que nós já vimos? Já falei para você que toda função tem que ser desse jeito e linguagem C sempre funciona com base em funções e também o que é um comentário. Vamos falar dessa linha aqui, ó. Será que se eu apagar ela, ele vai funcionar? Vai, tá? Essa linha você não precisa se preocupar com ela, você pode apagar ela,
tá? Pode ignorar esta linha. Então, o que eu vou pedir como primeira atividade, tá? Pode deixar também, não tem problema nenhum. Se você escrever algo aqui, ó, algo, e der um run, ele digita algo. E que era a atividade mesmo que eu tinha pedido para você? Faça um programa que imprima na tela números de 1 até 10. Existem uma infinidade de maneiras de fazer isso. E eu vou mostrar para você, pelo menos, 3 maneiras de se fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira forma, a gente pode fazer assim, ó. Resolvido? Resolvido. Beleza? E você vai imprimir na tela. Até porque eu não pedi para imprimir um em cada linha, né? Então, você pode até separar os números com espaço. Certo? Vamos tentar executar de novo. Tá certo? Tá certo. E se eu quiser colocar um em cada linha, o que eu faço? Bom, vamos imaginar que eu coloquei o número 1, tá? Então, eu vou mostrar agora para você um segundo modo de imprimir isso. Se eu fizer assim, ó, Ctrl C, Ctrl V e digitar um 2, não vou nem ficar fazendo isso linha por linha, eu vou ver que vai dar problema, porque vai estar um na frente do outro. Então tem um jeito melhor de se fazer isso, que é o seguinte, eu vou deixar tudo do jeito que estava, tudo emendado. Existe um caractere que é um caractere de marca de parágrafo, um caractere que vai mandar o cursor, que vai ficar exibindo as coisas na tela, que esse negocinho que está piscando, que a gente chama de cursor, é ali que vai aparecer um número, alguma coisa assim. Quando o programa começa a executar, ele leva o cursor aqui para a tela e vai mostrando linha, caractere por caractere, a gente consegue mandar o cursor descer. E aí ele fala, ó, agora continua daqui. Para a gente fazer isso, a gente usa o barra N. Barra N de new line, nova linha. Quando eu executar, olha o que ele fez. Ele colocou 1 na linha de cima e o barra N fez ele continuar na linha de baixo. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Barra N, barra N, barra N, barra N, barra N, e assim por diante. Então, esse seria o segundo modo de você resolver, que eu ficaria bem mais feliz se você fizer assim, porque ele vai exibir um em cada linha, embora eu não pedi para você fazer desse jeito, tá? Então, esse foi o segundo modo. Acabou por aqui, tá? Eu vou apresentar para você um terceiro modo, mas por hora não precisa continuar. Bom, qual que seria esse terceiro modo? Então, já dando uma pincelada no que vai ser o próximo assunto. Os números, quando a gente guarda ele no Arduino, a gente tem que dizer qual é o tipo, se ele é inteiro, se ele tem vírgula, se ele aceita valores positivos, negativos e tudo mais. Lá na matemática, você aprendeu que existe um tipo de número, que são uma classe de números chamada inteiros. E é esse tipo de número que a gente vai utilizar aqui. Só que a gente abrevia para int. Então, ó, quero gerar um número inteiro. Legal. Como que eu vou chamar ele? Eu vou chamar de número, porque eu não tenho criatividade. Aqui, gente, você não pode pôr acento, tá? E eu não posso falar, também não posso deixar espaço, tipo, primeiro número, não posso. Se você quiser colocar um número composto, em linguagem de programação C, a gente costuma fazer assim, começa com primeiro em minúsculo e continua com número em maiúsculo, tá? Mas não precisa, eu vou chamar simplesmente de número, tudo em minúsculo mesmo. E aí, eu vou escrever aqui, ó, número igual a 1. Você viu? Beleza? E aí, será que eu consigo mandar esse número aparecer aqui na tela? Sim, mas como? A gente precisa usar um símbolo de porcentagem e dizer que ele é um tipo numérico inteiro. Coloca 1% de, fora das aspas, a gente coloca o quê? Número. Vamos executar para ver o que acontece? Ah, apareceu o número 1. Ah, legal. Então, eu poderia fazer algo assim, né? Vem aqui, ó. Aqui a gente declarou o número, C, Ctrl V. Agora eu não preciso colocar int de novo, porque eu já sei que ele é inteiro, tá? Então, eu poderia colocar número igual a 2 e executar. Ele não vai pular a linha, né? Porque eu não coloquei o barra N. Aí eu poderia fazer isso 1 milhão de vezes.
10 vezes, né? Até chegar no 10. Mas existe uma maneira melhor. Se você começar a copiar muito o código de computação, provavelmente você não está fazendo da melhor forma possível. E agora entra um adendo para quem não sabe nada de computação, só para dar um gostinho. Existem formas de você ficar mudando o número automaticamente. Uma delas é usando uma funçãozinha chamada for. For, que traduzindo seria para um número inteiro, eu vou chamar ele de contador. Ele vai começar no 1, o valor máximo que ele pode valer é 10, e toda vez que eu fizer isso, eu vou ter que somar 1 nele, tá? Vou dar um enter aqui para entender o que está acontecendo. Esse for, ele vai fazer um número ficar variando sozinho, automaticamente. Eu não preciso ficar colocando 1, 2, 3, 4, ele faz isso para você. E qual é a regra, qual é a maneira de você dizer isso para o computador? Você tem que dizer qual é o primeiro valor do contador, né, desse número que eu estou inventando, qual é o valor máximo que ele vai atingir e como que ele vai mudar. Ele pode mudar de 1 em 1, pode mudar de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, tá? Como isso aqui é uma espécie de função, a gente vai ter que abrir um colchete, tá, e fechar, tá bem? Então, vou até dar um enter aqui, ó. Vou apagar esse cara aqui. E eu vou escrever aqui dentro aquele printf que eu acabei de pagar. Printf. E vou escrever oi. Ah, olha que interessante. Toda vez que você programar alguma coisa, tem que ter um ponto e vírgula no final. Vamos colocar. Vamos executar para ver o que acontece? Tá ali, ó. Oi, 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 oi. Nossa, e se eu colocasse 10.000? Pronto. Escreveu 10.000 vezes oi aqui na tela. Tudo bem? Bem mais fácil fazer isso do que ficar escrevendo oi, 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 oi. Aí, se eu quisesse um em cada linha, é só colocar um barra N. Ele vai escrever oi, pula a linha, escrever oi, pula a linha, 10.000 vezes. 10.000? Não vou contar, óbvio que não. Mas, ó, tem muito oi aqui, tá? Ah, mas eu queria que parecesse um número, tá? Um número. Vamos lá? Como que eu faço para aparecer um número? Aqui, ó, o número já começou aqui em cima, tá? Mas olha que interessante. O próprio contador já está variando sozinho. Então, será que eu não posso simplesmente mandar aparecer o valor do contador? Tá? Por exemplo, vem cá. Ó. Vamos colocar aqui um porcento de, que eu tinha falado agora há pouco, vírgula e número. E vai acontecer? Ele vai exibir 10 vezes aqui na tela. Tá? Legal. Mas e se no lugar de número eu escrevesse contador e desse um run? Olha lá. Ele fez sozinho para mim de 1 a 10. E se eu colocasse 10.000 e executar? Ele vai fazer de 1 a 10.000 para mim aqui e mostrar na tela. Tá bom? Então, esse é o grande poder do computador, fazer coisas repetitivas. Então, qual que seria a solução mais bonita, mais sintética que você poderia criar para esse programa aqui? Vamos reduzir a quantidade de código. Então, não estou usando o número para nada. Falei para vocês que esse return zero aqui não vamos utilizar por enquanto, depois eu posso explicar para que ele serve. E vamos executar. Pronto. Esse é um código extremamente limpo. Essa parte também eu vou explicar depois. Eu não sei, assim, vai depender de cada site que você entrar. Tem site que se você excluir isso aqui, vai funcionar. Esse aqui funciona. Mas tem site que você tem que deixar aquele cara lá em cima. Então, a solução mais bonita que você pode ter, ou melhor, mais sintética que você pode ter, é essa daqui, tá? E aí você coloca o número que você quiser aqui. Vamos fazer só os números pares? Então, para ser os números pares de 1 a 10.000, eu tenho que começar no 2, porque 1 não é par, e tenho que pular de 2 em 2. Vamos ver? Ó, tudo de par em par.
Vamos fazer de múltiplo de 32? 32? O zero é divisível por 32, então vamos começar no zero? Vamos lá no comecinho para ver se ele começa de 32 mesmo? Opa, tinha um erro anterior lá. Ah, olha que legal. Ele falou que não está incluído o stdio, né? Então, ele não apareceria o printf, mas ele corrige para a gente, tá? Tudo bem. Bom, então, 32, 64, 96, 128, 160, 192, e super rápido, tá? Tudo bem? Gente, nas próximas soluções, eu vou manter aquele include lá em cima, tá? Mas por hora, você pode deixar do jeito que está neste momento aqui, tá? Pode deixar assim no programinha. Fechou? Dá um zoom aqui, se você quiser dar um print. Tá aqui, ó. Pronto. Solução completa, tá? Beleza? E é isso, gente. Bom, só para ficar mais bonitinho, vamos colocar outra solução aqui também? Eu vou colocar assim, ou qualquer outra forma, int main, e aí é colocar aquele printf lá, grandão, né? Deixa eu diminuir aqui. E é printf. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E entre eles eu coloco um /n. Não, Ctrl C aqui. Prontinho, tá? Vou colocar uma das duas soluções para mim, tá? Valendo. Só um comentário, gente, e você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o seguinte. Se eu tentar executar isso aqui, vai dar errado, porque todo programa só pode ter o quê? Um intmain, só um. Então, você vai me passar só um desses dois códigos. Não pode esquecer que tem que fechar aqui com ponto e vírgula, né? Vamos tentar? Ele vai dar erro, tá? Tem dois main, então não vai funcionar. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês consigam fazer e eu vou passar mais atividades como essa, bem devagarzinho, para vocês irem pegando, tá bom? Abraço e até a próxima aula. Valeu, gente. Bom fim de semana e valeu!